Olá pessoal, segundo pesquisa do IBGE de 2010, 87% da população brasileira é majoritariamente cristã, dividido entre evangélicos e católicos, ou seja, 170 milhões de brasileiros declararam ser cristãos. Recentemente, segundo o Instituto de Pesquisa Ideia Big Data, perguntou o que o brasileiro gostaria de fazer quando terminar a quarentena. Em cada 3 brasileiros disseram que desejam voltar à igreja, aos cultos, às missas. Nós estamos falando em aproximadamente 70 milhões de pessoas, o que nos mostra o desejo enorme do fiel em manter a comunhão, em estar junto de sua irmandade, olhar nos olhos, viver em comunidade. E diante dessa realidade temos a pandemia do Covid-19 e a consequente quarentena imposta pelas autoridades governamentais. O que fazer? Muitas igrejas entraram com ações liminares pedindo o direito de abrir os templos e manter os cultos. Alguns estados e municípios flexibilizaram as restrições, como ocorreu recentemente no Rio de Janeiro. O próprio presidente da República incluía a igreja desde março como atividade essencial, portanto permitia a liberação do culto presencial. Por outro lado, há municípios e estados que proibiram a abertura dos templos. Em alguns lugares, até pastores e padres sofreram constrangimento de agentes públicos. Veja, diante desse quadro confuso, com decisões judiciais variáveis, diversidade de decretos governamentais, o que fazer? Qual a nossa reflexão? Então veja, no vídeo de hoje nós vamos refletir em duas importantes perguntas que vive a igreja, seja ela evangélica, que engloba pentecostais, neopentecostais e os tradicionais, e a igreja católica. A primeira pergunta é: o Estado pode restringir ou impedir o direito ao culto, à missa presencial na pandemia? A segunda pergunta que eu gostaria de fazer: após a suspensão da quarentena, quais as medidas sanitárias que as igrejas devem adotar? Então vamos à primeira pergunta: se o Estado pode restringir ou impedir direito ao culto, à missa presencial? A resposta é: depende. As decisões governamentais, os decretos ou leis dos estados ou municípios que restringem ou liberam a atividade de culto ou missa dentro dos templos têm que se basear em 2 aspectos legais. Melhor dizendo, tem que passar pelo crivo de 2 princípios ou 2 pilares previstos em nossa lei maior, nossa Carta Maior, a Constituição Federal, para que tenha validade, para que seja declarado constitucional ou não a medida do município ou do governo. O primeiro princípio é o princípio da liberdade religiosa. Nenhuma lei, decreto pode ser criado para impedir, afrontar, constranger a liberdade religiosa. A Constituição da República declara lá em seu artigo 5º que a liberdade religiosa é inviolável. Lá em seu artigo 19, determina que o culto não pode ser embaraçado por nenhum ente da federação. E diz ainda lá no artigo 60 da Constituição Federal que a liberdade religiosa é um princípio imodificável, que não pode ser alterado, ou seja, a liberdade religiosa é uma cláusula pétrea. Ela pode ser alterada, mas para melhor. Talvez você não concorde com as igrejas ou religiões e acha que essa questão da liberdade religiosa, de culto, é algo desnecessário, de se juntar nesse período de pandemia. Você talvez relativiza essa questão, mas eu quero dizer a você que a liberdade de expressão que hoje temos, você talvez tenha, inclusive de elogiar ou não, nasceu da luta do sangue de cristãos ao longo da história, que buscaram e almejaram a liberdade religiosa. Portanto, a liberdade religiosa veio primeiro que a liberdade de expressão. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos diz expressamente lá no artigo 18, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado. Mas, juntamente com o princípio da liberdade religiosa, tem que ser analisado outro princípio constitucional: o princípio do direito à vida, da saúde.
Lá no artigo 6º, artigo 96 também da Constituição Federal, a saúde é direito de todos, é dever do Estado, diz, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos. Então, como conciliar esses dois princípios? Eu tenho a liberdade religiosa, tenho direito de me reunir, de cultuar, de expressar minha fé, mas, por outro lado, tem um problema sério de uma doença que transmite com muita facilidade entre os seres humanos, que é a Covid-19. Veja, para eu decidir entre a liberdade religiosa ou a saúde, eu preciso eu preciso de alguns critérios. Como que eu analiso, então, esses dois princípios constitucionais importantíssimos? Quais os critérios que eu posso usar? O primeiro critério é o critério médico, o critério sanitário, o critério científico. Está configurado que a pandemia é um risco à saúde da pessoa humana? Está configurado um grande número de contágios com grande risco de morte, de letalidade? Está configurado e atestado pelas autoridades médicas e sanitárias a gravidade da doença? Veja, se a resposta for sim para essas perguntas, se há risco à saúde e à própria vida do ser humano, não há dúvidas que o Estado pode restringir o culto ou a missa presencial. Vou dar um exemplo para vocês. Aliás, esse exemplo está num livro que publiquei há alguns anos atrás, que tem o tema A Igreja e o Direito Brasileiro, pela editora LTR. Veja, a religião Testemunha de Jeová prevê em sua doutrina a proibição da transfusão de sangue. Eles creem que o sangue é a alma, é a vida e não é permitido passar a outro. Portanto, é um direito constitucional deles, claro, com base no princípio da liberdade religiosa, de não sujeitar-se à transfusão de sangue. Mas vamos pensar num caso de uma criança que está doente, precisa de transfusão de sangue. Os pais são da Testemunha de Jeová. Não existe um outro tratamento alternativo e a criança corre risco de morte. Mas os pais dessa criança não permitem ao médico tal procedimento. O que estaria em jogo? O direito à liberdade religiosa ou o direito à vida, à saúde? Sabe, por incrível que pareça, já tivemos caso parecido em nossos tribunais, onde o médico ele realizou a transfusão de sangue, salvou a vida, mas foi processado pela família, mas a justiça absolveu. O direito à vida está acima do direito à liberdade religiosa. Isso é indiscutível. Então, se há risco à vida, na saúde, não pode liberar o culto, a missa presencial, correto? Sim. Da mesma forma, se as autoridades médicas atestam que, implementando medidas sanitárias, os riscos deixam de existir, eu não tenho dúvidas que o culto presencial tem que ser liberado. Porém, com toda segurança, é claro. Quero dizer a você que esse critério é o mais importante, é a base. Não podemos ficar ao léu das decisões e dos interesses dos nossos políticos, não é verdade? Sabe, o segundo critério aqui é o critério da igualdade, para analisar então a questão da liberdade religiosa com a saúde, da igualdade. A imposição da quarentena é para toda a sociedade, ou seja, as aglomerações estão proibidas para as escolas, comércios, repartições públicas, tribunais, restaurantes e bares, consequentemente para as igrejas. Logo, se as igrejas também estão proibidas de realizar o culto presencial, eu afirmo categoricamente, não existe infração ao texto constitucional da liberdade religiosa, porque é uma determinação geral. Seria muito estranho, e atentaria contra a liberdade religiosa das igrejas se esses segmentos que citei a vocês, que contém aglomeração, fossem liberados. Nesse caso, com certeza, caberia procedimento judicial, o que eu acho muito raro acontecer. No entanto, é bom citar. O terceiro critério é o critério regional, para a gente analisar essa questão da liberdade religiosa com a saúde. O Brasil é um país gigantesco, continental. Condições climáticas do sul é diferente do norte, o número de população, alimentação, cultura tem suas distinções. E todas essas diferenças refletem na curva do contágio do vírus. Às vezes, numa cidade, existem bairros que o número de contágio é bem maior do que os outros bairros. Na cidade de São Paulo, por exemplo, Brasilândia, que pertence à zona norte de São Paulo, tem um número muito grande de contágio. O que fazer se a liberdade religiosa for atacada e a pandemia for motivo para violar a liberdade de culto? Isso sim é uma pergunta interessante. Veja, se isso ocorrer, nossa orientação
aqui no canal Advogado Explica é que verifique o decreto do seu estado e município que regulam a situação do enfrentamento da pandemia ocasionada pela Covid-19. Se está ocorrendo abusos, né, o que você vai fazer primeiro? Procure os seus políticos, o prefeito, e converse. Entrem em acordo. O segundo aspecto, então, seria, caso não haja acordo, evidentemente, né, não há consenso, tem que ser aplicadas as medidas judiciais. O ingresso no caso, por uma organização religiosa, igreja local, é o mandado de segurança, quanto ao ato da Prefeitura Municipal. Se for no âmbito de igrejas, é o mandado de segurança coletivo. Também pode ser, né, se for uma representação de igrejas ou pastores que obedeçam lá os requisitos da Lei 7.347 de 85, o ingresso aí será como ação civil pública. A segunda pergunta, então, é: após a suspensão de quarentena, quais as medidas sanitárias que as igrejas devem adotar? Evidentemente que todos nós já sabemos de muitas delas, não é verdade? Já adotamos essas medidas sanitárias em vários lugares. Questões polêmicas. No primeiro momento, né, pode parecer até absurdo essa pergunta, mas é muitíssimo importante, pois não há uma vacina para prevenir e nem um remédio eficaz para curar a doença. Então, para responder essa pergunta, nós analisamos algumas experiências já realizadas em algumas cidades brasileiras, exemplos também de igrejas na Europa e nos Estados Unidos. Vejamos, vamos dividir então essa pergunta em 4 pontos. Né? Como eu retorno então às atividades na minha igreja? O primeiro ponto é a higienização do templo. O segundo ponto, né, a disposição do templo. Terceiro ponto, a liturgia. O quarto ponto, a informação. Vamos ver na higienização do templo. A higienização é de responsabilidade da igreja e não das pessoas que venham participar do culto, da missa. Manter a disposição na entrada do templo, né, álcool e, se possível, a higienização de calçados através de solução clarificada. O fluxo, por exemplo, nos banheiros deve ser controlado e deve haver um kit completo de higiene, né, sabonete líquido, álcool, enfim, toalhas de papel não reciclado. E se houver diversos cultos no mesmo dia, deverá respeitar um intervalo entre um e o outro de no mínimo 1h30, para que haja tempo da equipe de limpeza fazer a higienização do local. Por consequência, né, não haverá encontro daqueles que participaram do culto anterior e também não vai haver problemas lá no estacionamento de aglomeração. A segunda questão a ser analisada aqui é a disposição do templo. As janelas, elas devem estar abertas, tanto no momento dos cultos, das missas, como nos intervalos. Deve haver um distanciamento social ali dos membros de 1,5 m a 2 metros. Os bancos devem ser demarcados. Número reduzido de pessoas. Evidentemente que deverá ser proporcional, né, ao tamanho do templo e da quantidade das pessoas que congregam. A recomendação máxima é de 25%, né, da capacidade do templo. Então veja, uso obrigatório de máscara, sem dúvida alguma. A igreja poderá dispor para alguns desavisados, né, que queira participar do culto, as máscaras. Terceiro aspecto, a liturgia. Os cultos, eles devem ser mais resumidos, aconselha-se não ultrapassar o período de 1 hora. As igrejas que possuem coral ou conjunto, o bom senso recomenda que por um período não haja esse tipo de atividade nos cultos. O risco de contágio por gotículas é muito grande. Um exemplo, lá nos Estados Unidos, um coral, né, segundo um relatório divulgado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, analisou um caso lá de um coral da igreja, no estado de Washington, onde houveram 2 reuniões de ensaios no mês de março de 2020. Uma pessoa estava contaminada com Covid e dia depois houve o contágio de mais de 50 pessoas, sendo que infelizmente houveram 2 óbitos. Acredito que coral e conjuntos musicais serão os últimos a voltarem na liturgia de um culto. A equipe que celebra, que dirige o louvor, deve respeitar a distância mínima de pelo menos 2 metros. Abster-se, né, de se tocar, darem as mãos, outros gestos comunitários. Pessoas idosas e pessoas com algum tipo de comorbidade não devem participar dos cultos, até que tenhamos algum tipo de resposta em toda essa questão de segurança. Não compartilhar o microfone. O quarto aspecto é a questão da informação. A igreja, ela deve informar por suas redes sociais ou outro meio
que venham ao culto, pessoas que não venham, aliás, pessoas que estão com sintomas de gripe, de tosse, de febre, ou que nos últimos dias teve contato com uma pessoa que teve o Covid. Veja, na entrada do templo também deve conter informações sanitárias sobre higienização, bem como pessoas orientando sobre as medidas sanitárias. A igreja deverá avisar com antecedência os horários de culto, com utilização das suas mídias ou outros meios, para que haja um cadastro de quem participará e dos respectivos horários, para que não haja um grande número de pessoas no mesmo horário do culto. Documentem as medidas sanitárias que estão sendo tomadas, através de fotos, filmagens, documentos, se necessário, para comprovação perante as autoridades governamentais. Queria fazer uma observação importante. Sabe, mesmo em cidades brasileiras que não houve nenhum caso confirmado de Covid-19, essas medidas sanitárias, respeitando a proporcionalidade evidente, devem ser observadas. Pois um visitante, um parente que veio de outra cidade, ele pode ser assintomático. Talvez você esteja dizendo, isso é muito loucura, mas é melhor pecar pelo excesso. A máxima bíblica já ensina, vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Acredito que nenhuma igreja queira que algum dos seus membros venha pegar o Covid-19, em razão de sua própria negligência. Sabe, com certeza, todas as igrejas, através de seus concílios, diretoria, liderança, com suas peculiaridades e diferenças, agirão de forma sábia, sem precipitação, cuidando e preservando a vida dos seus membros, dos seus fiéis, de suas ovelhas. A avaliação aqui é para as igrejas que desejam retomar suas atividades de culto presencial, mesmo com todas essas limitações. Outras podem entender que não é o momento ainda de retornar. Cabe a cada uma decidir. Lembrando que a fé não é um salto no escuro. E vou dizer uma coisa, muitas igrejas no Brasil, mesmo não se reunindo para o culto presencial, estão realizando um trabalho social incrível. Existe um exército de voluntários e de doadores. Por isso eu reafirmo a cada coração as palavras do Mestre, que o maior mandamento, depois de amar a Deus, é amar o próximo como a si mesmo. Isto sim é fazer igreja. Estamos com esse canal do YouTube, Advogado Explica, há 30 dias. Já produzimos diversos vídeos relevantes nesse tempo de pandemia, com temas jurídicos que faz parte da vida de todos nós. Em relação ao vídeo de hoje, se foi importante para você, nos dê seu feedback lá nos comentários. Faça o seu registro no canal e ative o sino de notificações para receber nossos vídeos. E obrigado!